Da Comec, estamos em Belo Horizonte, isso, Ribeirão das Neves, na Igreja Batista Gion, onde tem como presidente o pastor Adair de Jesus. Eu tenho uma honra também de estar entrevistando, que é o meu tio, e eu estou feliz por estar aqui. E nós estamos aqui porque o pastor Rogério Bonifácio, ele veio pregar no Congresso de Mulheres aqui na Igreja Batista Gion. Pastora Adair, muito prazer estar contigo novamente. Conta pra gente qual a expectativa que o Senhor tem esperado para esse congresso, que Deus vai fazer, né? O prazer é todo meu, Betânia, de estar recebendo vocês aqui e também de poder dizer para todas as pessoas que o nosso objetivo é alcançar almas para o reino dos céus. E quando convidamos o pastor Rogério para estar conosco, é porque sabemos que cada vez que ele vem, Deus tem usado com muita graça, muita unção, e com certeza a nossa cidade, a nossa igreja é muito abençoada com a presença de vocês, mesmo porque é um congresso que acontece todos os anos e tem sido de um grande resultado de bênção para a nossa comunidade, para nossas vidas. Amém, pastora Adair, que Deus continue abençoando a igreja, essa igreja linda, que Deus continue te dando unção, sabedoria e graça para conduzir essa igreja tão linda. Amém. Eu continuo contando com vocês. Amém. Amém. Tem alguém feliz com vocês aqui? Aleluia. Queria ver lá do Rio para cá, porque eu sei que esse congresso aqui das mulheres está pegando fogo, né? Está pegando fogo aí, querido? Quem quer mais fogo de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir você para abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Só para partir desse versículo, editarmos aqui o que Deus tem para nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Toda glória, toda honra é dada ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber a nossa adoração nessa noite. Glória a Deus. Eu quero aqui externar minha alegria em estar aqui mais uma vez, entendendo que toda vez que o Senhor nos conduz aqui, levamos daqui uma bagagem a mais na experiência da nossa caminhada. E é muita alegria estar aqui com o pastor Francisco e Aldair, com todo respeito, aos demais pastora. Pode falar, pastora? Pode. Amém. E a todos os irmãos, que a gente tem um carinho muito especial, aprendemos a amar. Amém? E é sempre uma alegria realmente muito grande vir aqui, voltar a essa casa, trazer uma ministração, porque eu aprendo com todo pregador, ele aprende mais ensinando. Porque enquanto eu estou pregando aqui, a palavra de Deus está falando comigo também. Amém, querido? A espada corta dos dois lados, não é isso? Espada de dois gumes. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu creio que se tem crente forte aqui, vai ficar mais forte. Se tem crente fraco, vai ficar forte hoje. Aleluia. Glória a Deus. O tema do congresso é quem ouviu, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. E eu vou ler sobre o versículo 13. Eu vou pedir você que fique de pé para que possamos fazer uma oração após a leitura dessa noite. Glória a Deus. Fala no seu coração toda a direção do corpo, porque o Espírito vai falar com a igreja de novo, mais uma vez. Fala no seu coração, não me interrompa, mas pode dar glória a Deus, aleluia, à vontade. Amém? Oh glória! Tem um povo avivado aqui, tem uma maravilha. O texto é curto. E ele diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha!
feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, Deus, buscar, Senhor, a tua bênção neste momento. E pedir ao Senhor, Pai querido, que seja o Senhor a conduzir esta palavra, porque entendemos, ó Pai, que estamos aqui na tua casa, e que nada, Senhor, de homem aqui, ó Pai, tem proveito, mas sim do Senhor. Por isso, Pai, nos dê liberdade, Senhor, pode entrar numa atmosfera espiritual neste lugar, vai tirando, Pai querido, todo e qualquer impedimento, para que a tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida e mudança em cada coração. Pai querido, eu quero, Senhor, me colocar nas tuas mãos e pedir ao Senhor, Pai querido, graça para que eu possa ministrar, mas que nada em mim também, Senhor, venha roubar a tua glória, mas que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Pai querido, Senhor é Deus, e a ti que damos graça. Dai-nos liberdade nessa hora. Espírito Santo, esta igreja é sua. Haja como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar assento. Aleluia. Deus é tremendo. Eu tenho um título para essa mensagem, na verdade um subtema, porque o tema já é o versículo, do qual eu titulei assim: o Espírito que ouve o Espírito. É sugestivo. O Espírito que ouve o Espírito. Amém? E vamos entrar aqui naquilo que Deus tem para nós, porque o Senhor tem algo tremendo nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu estava estudando um pouquinho, porque esse versículo, essa frase, ela encerra todas as palavras que foi dita a todas as 7 igrejas. Cada igreja encerra, depois de Jesus, através de João, direcionar cartas às igrejas de Éfeso, encerra com essa frase: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que todas elas encerram da mesma maneira. E eu estava meditando, e eu entendi que Jesus, eu vi na Bíblia, que Jesus não falou apenas para as igrejas de Éfeso, ele falou em todo o Novo Testamento sobre essa frase: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Antes de Jesus, antes dele ser crucificado, ele disse isso 8 vezes. Após a ascensão, ele disse isso 9 vezes. 17 vezes Jesus falou isso no Novo Testamento inteiro. Então, querido, uma palavra, para ela ser repetida por Jesus, é porque ela tem uma importância muito relevante. Talvez possa ser despercebido o tema de um trabalho como esse, e até mesmo a leitura quando a fazemos. Mas é preciso entendermos, querido, que Deus, Ele
Portanto, são representativos. Cada igreja, das 7 igrejas de Éfeso, ela tem uma representação. E essa igreja, como característica dessa carta, desse ensinamento, ela é formada desde o Pentecostes até o arrebatamento. Eu não vou aqui descer ou parar para falar das igrejas. Possivelmente vão ter outros pregadores que de repente entrem nesse meio. Deus me deu uma palavra específica, eu vou a ela. Mas o interessante é que sim, as 7 igrejas representam as épocas da igreja do Pentecostes, em Atos, até o arrebatamento. Então já se passaram, como um curioso, estudante de escatologia, curioso, né? A gente faz umas pesquisas. Nós estamos na última igreja, e a última igreja tem uma representação não muito boa, é a igreja que representa a mornidão. E uma das igrejas que mais incomodou a Deus, porque a única, ele sempre falava assim, olha, ele falava dos benefícios, ele falava das qualidades, e ele falava o que ele tinha contra ela. Quando chega na última igreja, na 7ª igreja, ele fala de uma qualidade que causa náuseas nele, é a qualidade de ser morno. Ele fala que tem que ser quente ou frio, porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Então é uma qualidade, querido. Eu não sei aqui em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, mas lá no Rio o negócio está sério. A mornidão tem que entrar dentro da igreja. As pessoas, eu quero a sua atenção aqui, porque a palavra está sendo direcionada para nossas vidas. Pessoas que estão dentro da igreja e estão no mundo também. Pessoas que estão com o pé aqui e o pé lá fora. Querido, nós temos que ser quentes. O Senhor vai levantar uma igreja quente. É por isso que o Senhor, querido, está falando. Ei, o Espírito está falando com essa igreja. Pastor, então nós estamos perdidos, porque se representa a última igreja e o último período da igreja. Então nós estamos assim, mas o interessante é que o texto fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Ou seja, só para sintetizar e direto ao assunto, Jesus está falando muito mais do que uma instituição. Ele está falando da igreja dele. Quem estudou a eclesiologia sabe muito bem que a igreja é formada em 2 sentidos: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa instituição aqui. A igreja visível é aquela que é diretamente com Jesus. E essa igreja que Deus está falando, e é para essa igreja que eu vim pregar aqui nessa noite. Sabe quem é essa igreja? É você, sou eu, que somos templo do Espírito Santo. Cadê a igreja de Jesus aqui? Cadê a igreja do Senhor aqui nesse lugar? Aleluia! Então o Espírito está direcionando para essa igreja. Ninguém tem ouvido isso. Fala para o Senhor, se ouça, porque o Espírito está dizendo a você. Glória a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho, querido, para você entender o que Deus está dizendo. Como eu disse aqui, o título é bem sugestivo: o Espírito que ouve o Espírito. Mas é interessante, querido, olha só. A grande questão é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eu vou trazer uma curiosidade aqui agora. Eu quero trazer 2 pontos aqui para você entender o que eu vou dizer. E aí eu vou começar a pregar. Daqui a 40 minutos eu começo a pregar. E agora alguém Deus diz, amém. 2 pontos. O primeiro ponto é esse aqui, olha só. A diferença entre ouvir e escutar. Vamos aqui. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferença entre os 2 verbos. Ouvir refere-se aos sentidos da audição, ou seja, o lado natural da coisa.
você veio aqui para absorver tudo que Deus está dando aqui nessa noite. Fala o seu irmão, não dorme não. Jesus quer falar contigo. Sabe qual é o problema, pastor João, nosso? É que temos entrado nas igrejas, o pastor tem pregado, porque a palavra não saiu do altar e não vai sair. Mas entramos aqui, ouvimos uma palavra que transforma, de uma palavra que modifica, e tem muitas pessoas que quando estavam lá de fora, não mudou em nada. Onde está o erro? No pastor da igreja? No pregador? Não! O erro está em você, porque você ouviu o som apenas, mas não observou, trouxe nada para você. Querido, deixa eu dizer uma coisa, seja uma esponja nessa noite, porque tu vai sair daqui diferente, porque a Bíblia diz que a fé vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus vai ser pregada. Quando o seu irmão vier conversar contigo, fala, agora não, porque eu estou observando, eu estou absorvendo a palavra de Deus. Eita glória, vale glória a Deus, aleluia. Tem gente lá na minha igreja, depois no final do culto, pergunta assim: qual foi o tema que o pastor pregou? Ih, rapaz, tema, ele usou tema, ele nem sabe. Qual foi o texto que foi lido? Texto? Não sabe. Primeiro que não traz nem Bíblia na igreja. Não é verdade? Depois que ele está só ouvindo barulhos, mas não está absorvendo nada. Ele sabe, Deus falar contigo. Você precisa ouvir, você precisa escutar a voz de Deus de uma forma muito profunda. Não apenas nem para ouvir barulhos, ruídos, porque de barulho o mundo está cheio, mas o eco da voz de Deus é diferente. Quando Deus fala, o mundo fica em silêncio, porque a voz de Deus se distingue de todas as outras vozes. Quem está aqui? Quem está aqui? A voz de Deus é diferente de tudo. Um texto aberto, uma leitura livre, já pode mudar uma vida. Eu conheço casos de história de pessoas que se converteram achando no lixo um folheto de evangelização, com poucas frases bíblicas, mas foram suficientes para que a vida dele fosse mudada. E nós estamos ouvindo uma mensagem 40 minutos, uma hora. Eu prego 1h30 na minha igreja, lá é 1h30 de palavra. O dia que eu estou mais animado, 2 horas. Querido, às vezes, primeiro que ele falou, 1h30, pastor, 40 minutos, eu vou ter que ficar escutando. Realmente, se você escutar, só ouvir o barulho da minha voz, você não vai entender nada, você vai olhar para mim. Mas se você veio aqui para ouvir a Deus, olhar além daquilo que eu estou aqui, que é Jesus Cristo, Deus dessa igreja, a tua vida vai ser enriquecida. Tem promessa para você. Fala para o seu irmão, se Deus está falando, mexe com ele. Uma palavra pode mudar uma história. A palavra de Deus muda. João, eu era perdido no mundo. Eu tinha pacto com Satanás. E de vez em quando eu tinha que doar umas gotas de sangue para ele, para renovar o meu pacto. E um dia eu me cansei daquela coisa toda, porque o diabo é um danado, ele te rouba tudo, ele roubou tudo de mim. Só que eu não conhecia Jesus, e eu achava impossível me livrar daquela entidade, a qual eu era escravo. Conversando com um rapaz que foi criado na igreja, mas estava desviado comigo lá no mundo. Ele ouviu a minha história, se compadeceu, ele sentiu, e ele olhou para mim assim e falou: olha só, porque eu falei para ele, o que eu sinto, eu faço um pacto desde criança, eu não consigo me livrar. Toda noite a entidade ia no meu quarto para me cobrar. Tem gente que não acredita no mundo espiritual, mas quer que hoje creia.
E ele falou assim: por que você não sai? Eu falei: eu mais quero, mas eu não consigo, porque eu fiz um pacto de sangue não se quebra. E a entidade que eu possível, eu sou escravo dela, ela é muito poderosa, e se eu sair ela me mata. E ele falou assim: mas eu conheço alguém que é mais poderoso do que esse aí. Eu dei uma olhadinha para ele, porque ele estava na fala junto comigo. Eu dei uma olhadinha para ele e falei assim: você não sabe o que você está dizendo. Ele falou: eu sei e conheço o que eu estou dizendo. Eu dei uma olhada para ele e falei assim, por curiosidade, mas na emoção dele. Falei: quem é esse aí que você está falando, que é poderoso e mais poderoso? Ele falou um nome que mudou a história. Ele falou assim: Jesus. Receber o Espírito de Deus, que a vida dele é mudada.
Tem gente que está ouvindo, mas não está escutando. Tem gente que não escuta nada, mas ouve tudo. Porque está com a alma aberta para Deus. Quem veio aqui com a alma aberta para Deus nessa noite? A questão é que Deus fala muito mais profundo do que o que a gente pensa. E quando a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça, ele está falando assim, é questão espiritual. Deus fala no sentido espiritual. Sabe o que tem acontecido conosco? Que nós não temos recebido a palavra de Deus? Está faltando espiritualidade, querido. Nós somos muito carnal demais, muito natural. Ei, larga isso aí hoje, mergulha no rio do Espírito. Essa noite é um sim, porque uma pessoa que vive pelo Espírito, ela entende o que Deus fala, o que Deus faz e como Deus quer agir. Ei, está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito comunica com o seu Espírito. Eu conheci um obreiro, ele não sabe ler e escrever, ainda vive. Mas eu nunca vi um homem profundo na Bíblia. Quando ele abria a boca, a palavra de sabedoria. E a gente falou, mas de onde vem isso? Deus comigo. Não tinha conhecimento para entender, para ler, mas ele tinha uma abertura, o espiritual dele era totalmente entregue a Deus. O Espírito Santo não tinha impedimento nenhum em falar com ele. Às vezes nós criamos tantos conceitos humanos e tantos dogmas religiosos que impedimos Deus de falar conosco. Muitas vezes, eu vou ter que entregar tudo que Deus está mandando aqui. Tem muita gente que vem no santuário, mas não deixa, não permite ser santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, escuta, porque Deus está falando aqui nessa noite. Não basta vir aqui dentro apenas, tem que se entregar, querido, para Deus operar, para Deus mudar a história da tua família. Tu tem que se entregar em corpo, alma e espírito. Está entendendo, meu irmão? Ah, pastor, eu vou na igreja no domingo. Eu entreguei meu dízimo no dia da ceia. Deus é obrigado a falar comigo, é obrigado a mudar a história. Não porque Ele é obrigado, querido, se você não permite que Ele fale contigo. O seu espírito está vazio. Encha-se de Deus nessa noite. Eu entendo que eu aprendo uma coisa. Toda vez que entramos numa igreja como essa aqui, há uma oportunidade tremenda. Porque eu aprendi toda vez que eu estou dominical e eu ouvi uma coisa que me encantou. Todo mundo, Deus prepara um banquete, coloca assim a servir à vontade. Tem gente que vem, pega um pedacinho só e dá pronto. Mas vem aquele que pula em cima da mesa. Deixa eu dizer uma coisa, pula em cima da mesa nessa noite. Como a vida do Espírito você. Só um pedacinho. Glória! Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Cadê os canais de Deus aqui? Deixa Deus encher, deixa Deus encher. Eita glória! Deus quer nos encher, irmão. Fala para o Senhor, se Deus quer te encher. Às vezes estamos tão vazios, nós estamos ouvindo a Deus, que até para dar uma glória a Deus é tímido. É verdade, não é? Glória a Deus é de glória. O Deus nem sai. Mas quando o crente está cheio, ele é diferente. Quando o Espírito dele está recebendo direto, ele é diferente. A grande questão para se ouvir a Deus é que tem que estar com o Espírito mais forte do que a carne. Aí alguns teólogos vão bater agora. Mas o Espírito tem que estar mais forte do que a carne. O problema é porque você não ouve a Deus, sabe porque a sua carne está mais forte do que o Espírito. O Espírito está aí, olha, imprensado, e a carne está desse tamanho. Deus quer falar. Deus quer dizer para você que a luta que você está passando não é um ponto final, mas sua carne está muito forte. Você não consegue ouvir. Deus está querendo dizer que o problema que você está enfrentando é só para você crescer, mas você não consegue ouvir às vezes, sabe por quê? A carne está mais forte do que o Espírito. Em contrapartida, tem aquele que o Espírito é mais forte.
orçamento, vamos trazer para cá aqui esse pastor Dias, não. E após o culto, uma equipe chegou perto de nós e disse assim: pastor, no final, tem como o senhor ir na casa de uma missionária lá? E eu falei: lógico que tem, minha irmã, claro, por que ela não veio? E ela disse assim: não, pastor, a história é o seguinte, ela é uma missionária, se entregou a Jesus desde nova, se doou para a obra de Deus, mulher de oração, mulher que saía desses morros aí de favela, pregando o evangelho e ganhou muita alma. Mas ela sofreu uma enfermidade e foi internada para operar. Na operação houve um erro médico, no qual ela ficou tetraplégica. Ela perdeu o movimento do pescoço para baixo. E eu gostaria que o senhor fosse orar pela missionária, porque ela está em cima de uma cama, só mexe a cabeça, e uma mulher muito ativa na obra. Eu falei: minha irmã, com certeza, vamos lá. E eu confesso para vocês que eu criei assim na minha mente diversas maneiras de chegar lá para consolar a missionária. Porque, poxa, uma pessoa que se doou para Deus, serviu a Deus por um erro médico, uma fatalidade. Ela estava agora entrevada em cima de uma cama, mexendo apenas o pescoço, a cabeça. Cheguei lá cheio de cerimônia, né? Como não seria diferente, fiquei na sala e as irmãs entraram para preparar para que a missionária pudesse me receber. Prepararam e tal, daqui a pouco eu ouvi uma voz forte dizendo assim: cadê o pastor que veio orar por mim? E eu falei: pô, Jesus, chegou a minha vez, eu vou criar aqui todo, né? Coitado da irmã. Me preparei e fui entrando meio assim. O ambiente está complicado na minha mente. Quando eu cheguei perto do leito da irmã, ela olhou para mim e falou: pastor novo, Deus te abençoe. Eu falei: estranho para mim ouvir isso. E ela falou assim: pastor, Deus é maravilhoso, não é? Eu falei assim: irmã, Deus é lindo. Ela disse: não, pastor, ele é lindo e maravilhoso mesmo. E eu curioso, cheio de cerimônia para orar pela irmã. E ela está lá só mexendo a boca com uma voz forte. E ela disse assim: olha só, pastor, trabalhei a vida inteira na obra. Hoje, Deus permitiu que eu estivesse aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor início, eu já estava olhando nos olhos dela, nos pés da cama dela. E ela falou assim: pastor, o meu Deus que me livrou do mundo, Ele continua me livrando aqui hoje. Porque o meu corpo está preso aqui, mas a minha alma, o meu espírito está livre como sempre esteve. Eu parei no passo, falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Irmão, ela falou para mim assim: pastor, se Jesus me levantar dessa cama, eu vou dar glória a Deus. Mas se Ele não me levantar, darei glória a Deus do mesmo jeito, porque eu já sei para onde eu vou. Eu olhei para aquela glória e comecei a chorar. E ela disse assim: ô pastor novo, não viveu nada ainda. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor é muito maravilhoso. Ele está trazendo o Senhor aqui para orar por mim, mas eu tenho uma palavra para te dizer: não deixe as lutas te abater, porque nosso Deus é Deus fiel demais. Ele olha para mim aqui, irmão. Quem está entendendo que é viver no Espírito? Tem gente que dá uma voz marrom no mundo. Aqui não dá um assim. Quebrou a unha. Não vou no culto hoje não, porque eu quebrei a unha. Vai dar diferença no pintar. Eu estou falando de alguém que perdeu o movimento do corpo todinho, mas a alma dela continuou, o espírito dela continuava
Deixa eu começar a pregar. Se Jesus fala no interior do homem, o que tem impedido a sua voz, ou de ouvirmos a sua voz? Pastor, se Jesus fala ao interior do homem, o que tem impedido de ouvirmos a voz dele? O que tem te impedido de ouvir a voz? Se rápidas palavras. Eu disse aqui que nem a surdez física consegue conter a palavra, o alcance da palavra de Deus. Se nada consegue impedir de ouvirmos a voz, então por que muitos não têm ouvido a voz do Senhor? Eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas que eu fecho e vamos orar. Primeira coisa que eu observo aqui, de um dos motivos que tem impedido o homem de ouvir a voz de Deus, ou a voz do Espírito, como tema da festa, é porque estamos sendo menos espirituais. É porque está faltando espiritualidade. Olha para mim aqui. Gostaria que ninguém nasce se não roube a atenção. Uma das coisas que está impedindo de ouvir, ou te impedindo de ouvirmos a voz do Espírito, a voz de Deus, é que estamos sendo menos espirituais. Está faltando espiritualidade. Porque se o Espírito comunica com o meu Espírito, e quando ele está ausente dos contatos de Deus, é impossível ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o seguinte: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha para mim aqui, tem um grupo que ainda está começando, é o que é mais interessante do que a palavra, porque o Senhor está falando na igreja. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque parece para ele loucura. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu chegar aqui para um grupo e falar o seguinte: olha, Jesus te ressuscitou dentro dos mortos, vai falar assim: história é legal aqui para ganhar dinheiro. Mas para outro grupo, são espirituais, vão dar glória a Deus e se encher e falar: esse é o Deus que eu sigo. Porque isso não é loucura, é o convívio dele com o seu Deus.
pessoa botou doença para fora, vomitou Maria, foi aquela coisa, aquela festa, mas o foco era, galera, se Deus realmente faz. E todo mundo conhecia a mulher porque ela era uma atleta paralímpica de arremesso de peso. Então ela tinha uma para no governo, mas ela estava ali acreditando que mesmo perdendo uma para, ela queria ver o milagre de Deus na vida dela. Resumindo a história, eu estou orando, daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo. Quem quer que o Espírito fala aqui, querido? Direcionou para ela e fala para ela assim, ó, me direcionou e falou assim, fala para ela que eu vou tocar nas pernas dela agora. E eu falei assim, pô, uma palavra muito forte, mas preciso de um sinal. Os sinais serão os que creem. E Deus falou para mim assim, tem um anjo do lado dela. Esse anjo vai dar um sinal físico para ela. Quem está aqui aí? Eu comecei a orar por ela de cima do palco. E eu disse assim, olha, para provar que Deus está tocando em você, tem um anjo aqui. E ele vai esticar suas pernas. Ela sentada na cadeira de rodas. A perna dela, as duas pernas dela, fizeram assim, ficou reta para frente. Ela começou a tremer, tentar baixar a perna, e a perna dela não tinha movimento, porque não tinha, as duas botas no joelho não existiam, estavam esticadas. Aquele povo que conhecia ela, que levou ela ali, entrou em êxtase. Eu vendo o que Deus estava fazendo, nós caímos em cima do palco de tanta alegria, porque o Senhor ele não pega. Porque não gostou. Quando foi no outro dia, ela chegou na sua casa, a hora que ela foi levantar, que ela tocou no chão, ela sentiu como eu e você, os movimentos e o músculo da perna. A hora que ela segurou na minha cara, segurou nos aparelhos, a perna segurou, ela se firmou. Ela começou a dar tocando nas paredes, tocando nas paredes, tocando, pegou o telefone. Ele disse, pastor, está acontecendo alguma coisa aqui. Ele disse, o que é? Eu estou em pé. Aí ele falou assim, como assim, meu irmão? Tu está em pé? Estou em pé. Então, faz o seguinte, eu vou te pegar, vou te levar no meu médico, porque de repente eu não sei. Não, pastor, e ela foi, levaram ela no médico. Quando o médico chegou, ela olhou para ela assim e falou, pera lá, você nunca teve as rótulas no joelho. Quem foi que colocou esse negócio aqui? Quem foi que colocou isso aqui? Eu fiquei feliz com vocês. Mas o pastor disse assim, pastor dela disse assim, olha para mim, pastor encerrando, vocês vão olhar, está tranquilo, estou encerrando agora. Olha só, o pastor disse assim, não, com certeza ela já tinha os movimentos da perna e usou aquele negócio de oração para mostrar para todo mundo que agora é crente. Esse foi o que ele liberou. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque para aqueles que olham para o espiritual de forma natural, torna-se loucura. E muitas pessoas estão vivendo milagre no teu lado, mas você ainda não viu. O Senhor vai abrir os teus olhos hoje, porque tu vai sair daqui e vai entender tudo que Deus está fazendo nessa vida no teu lado. Eu acredito que Deus tem feito milagres aqui nessa igreja. Eu acredito que Deus tem feito milagres na tua família. Você está precisando olhar e ver, porque Deus já tem feito milagres. Ei, querido, nessa igreja, Deus habita aqui e eu quero te ver. Segundo ponto, para adiantarmos um pouquinho, que temos se pedido ouvir a voz de Deus. Primeiro, ele está faltando espiritualidade. Segundo, porque estamos amando mais o mundo do que a Deus. Ser forte.
Pois tudo que há nesse mundo aqui, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós amamos o mundo, nós dizemos para Deus que Ele está em segundo plano. Nós estamos amando mais as coisas do que Deus. Se Deus provar a gente em alguma área da nossa vida material, querido, muitos não aguentam a fé. Porque nós amamos a mundo, as coisas, mas esquecemos de priorizar o reino de justiça. E entender que Jesus falou assim uma coisa linda: olha para os pássaros. Para Deus, querido, olha para os pássaros. Ele tem até uma mensagem para nós. Tem muita gente precisando priorizar o reino de Deus e a justiça. E entender que o resto quem cuida é Deus. Quem tem aberto essa porta na tua vida é Deus. Quem tem dado saúde para você conquistar todas as vitórias é o próprio Deus. Se a Bíblia diz que lugar nos nossos narizes, quando nós não morremos, quem está te dando fruto de vida, essa beleza aí é Deus. É o próprio Deus que tem feito isso. E nós colocamos o amor nas coisas, o amor no mundo. Aí não tem como ouvir a Deus. Porque aquele que ama a Deus, aquele que ama o mundo, constitui-se inimigos. Você quer ser amigo de Deus? Então faça como os apóstolos, Pedro e os outros. Mas não importa obedecer a Deus do que os homens. Quando nós amamos o mundo, no lugar de Deus, nós queremos agradar as pessoas. Nós queremos nos vestir para elas. Nós queremos ter coisas como carro, mostrar para eles que eu posso. Nós queremos fazer tudo para dizer: olha, eu posso. Vou estudar mais do que todo mundo para mostrar só, eu sei. Nós estamos sempre querendo provar alguma coisa, mas aquele que ama a Deus, ele vive pela consequência das bênçãos de Deus. Ele sabe que amando a Deus sobre todas as coisas, ele tem uma parte de Deus em todos os momentos. Não adianta, querido, quando nós amamos as coisas com o nome de Deus, quando vem a luta você não tem amparo, mas quando você coloca a Deus em primeiro lugar, o vento vem a tempestade, mas você está amparado por aquele que você priorizou. O que você prioriza será o teu sustento e a tua provisão. Está entendendo, irmão? Terceiro ponto, para fecharmos. Terceiro motivo por que não temos ouvido a voz de Deus: pela ausência da fé. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, também não ouvimos a Deus. Sem fé, nós não vamos compreender. Sem fé, nós não vamos saber nem que Deus existe. É o que o texto está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai ouvir a Deus se você não tem fé para saber da sua existência? Como é que você vai agradar a Deus se você não tem fé para captar as informações que Ele está dando? Estávamos vindo agora no carro e a irmã do Rodrigão, a esposa do Rodrigão, que é a secretária da igreja, mandou uma mensagem de áudio. E a mensagem fez fazermos um carro. Um falava de mim, o outro chorava, o outro. Aí um já começou a entregar vitória para o outro e foi aquele morrer dentro do carro. Porque foi algo tremendo. Uma irmã começou a incomodar o pastor dela, dizendo assim: pastor, Deus é fiel na sua vida. Está ouvindo isso? Pastor, Deus é fiel na sua vida.
É interessante que o pastor se incomodou, chamaram o Gabriel e irmão, o que Deus é fiel? Tudo para irmã, Deus é fiel. E como ela chegou ao pastor e foi explicar, pastor, Deus é fiel porque eu não podia ter uma filha. E busquei a Deus. E Deus me deu uma filha. Aí o pastor falou assim: tá bom, filho, não precisa falar mais nada, não. Já entendi. Não, pastor, o senhor pediu, agora vai para o ouvido com a vida. Só que essa filha teve uma doença grave e uma doença séria. Uma doença que estava levando à morte. Para encurtar a história que eu orar para você. Aquela menina à beira da morte. Os médicos estavam numa parede já para ser desligado. Os médicos foram lá para desligar o aparelho dela. E tiraram o aparelho dela. Só que Jesus entrou na cena. Tocou naquela menina e disse para ela assim: olha, filha, eu vou te curar. Tu vai poder sair daqui, pular, cantar, gritar, viver a tua vida. Mas uma coisa eu quero que você fale para sua mãe. Fala para ela que o Deus que foi fiel e será fiel a ela até o arrebatamento da igreja. Nosso Deus é fiel. Viva e enxerga esse Deus por fé, porque o nosso Deus é poderoso para fazer a nossa vida. Quem está ouvindo a voz do Senhor nesse momento? Quem tem ouvido a voz do Espírito nos ministros? Ele não tem de viver mais pela fé. Ele tem de largar um pouco a nossa razão própria e deixar Deus nos conduzir. Nós estamos muito na beira do rio, querido. Mergulhe, dá um passo a mais, deixa Deus te levar para frente. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo para a glória de Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Aleluia. Feche os seus olhos aí. Aonde você está. Não se disperse. Feche os seus olhos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo para nós, o Senhor está falando conosco. A presença do Senhor está fiel aqui, está real aqui no nosso meio. A glória do Senhor está enchendo as nossas vidas. Se você tem ouvido, querido, tem ouvido o que Deus está dizendo aqui. Se você veio aqui para buscar o Senhor, abra a tua mão que vai adorando a Ele. Abra a tua mão que vai glorificando o Senhor. Não se cansa, deixa Deus fazer. Deixa o Espírito Santo operar. Deixa a glória de Deus atuar neste lugar. Oh, aleluia. Desde o dia de Jesus, tem minha vida, em nome de Jesus. Oh, glória. Três coisas nos impedem. É lógico que teria muito mais. As três coisas, pelo menos, têm nos impedido de ouvir a voz de Deus. Falta de fé, ou espiritualidade e amor ao mundo. Hoje tu vai vencer isso em nome de Jesus. Hoje tu vai mergulhar, tu vai ouvir, tu vai dizer sim, Senhor, eu quero mudar, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber de ti. Aleluia! Vai ouvindo a voz dele aí, vai derramando o Espírito Santo, vai glorificando a ele aí, vai adorando a Deus.
olha para você e as mesmas palavras da tua infância ainda usa hoje, as mesmas palavras que te colocam debaixo, colocam para baixo. Mas assim diz o Senhor para você nesta noite: eu te escolhi para te exaltar. Eu digo assim, que no caminho que eu estou fazendo não é um caminho como dos outros, mas um caminho diferente. Te trago aqui para te dizer nesse lugar: olha como eu faço. Não esqueci de uma só palavra, de uma só promessa. Não esqueci de nada do que te prometi. Estou apenas renovando, porque eu conheço a tua força. E sei da forma que você tem passado nesses últimos dias.
Em nome de Jesus. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai desfazendo, vai desfazendo, todo mal vai desfazendo. Todo mundo vai ensinar, vai ser quebrado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba nessa noite sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito e seja restaurada a sua vida, a sua saúde, a tua família, nos teus sonhos, no teu ministério, na tua vida espiritual. Seja restaurada agora, em nome de Jesus. Quem recebe o teu Senhor. Batistas de On, no Congresso de Mulheres, onde mais uma vez nós vimos a atuação de Deus através da vida do pastor Rogério Bonifácio, com o tema Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor Rogério, a paz do Senhor. Graça e paz. Graça e paz. Pastor Rogério, conta pra gente a diferença do ouvir e escutar a voz de Deus. Então, a ideia da mensagem é exatamente despertar as pessoas a sair daquela monotonia espiritual, a deixar aquele culto rotineiro e, quando vir à igreja, entender que aqui existe um Deus vivo, que além de presentear eles ou abençoar com alguma coisa, também quer despertar. Então a diferença do ouvir e do escutar entra exatamente nessa questão, porque o ouvir é nada mais do que uma audição física e o escutar é extrair uma informação da qual nos faz necessário viver da parte de Deus. Amém. Senão ele vai contar toda a mensagem e você vai ouvir e ver essa mensagem na íntegra daqui a pouquinho. Que Deus te abençoe e Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, aqui direto do portal da Comec. Deus tem muita coisa para fazer por você e para você. Deus abençoe.